Um outro tipo de trajetória importante na física é o movimento circular uniforme, certo? E o movimento circular uniforme acontece em um plano. Então vamos analisar com mais detalhe um corpo que se move em um círculo de raio R, certo? E no momento em que ele passa no ponto P1, ele tem essa velocidade V1 bem aqui. Quando ele chega no ponto P2, a velocidade aponta nessa outra direção, certo? Então o que é que acontece? Entre o ponto P1 e o ponto P2, há um deslocamento ΔS, certo? E esse deslocamento ΔS pressupõe um ângulo ΔΦ entre as retas que passam pela origem, o ponto P1, e a reta que passa pela origem e o ponto P2. Se você utilizar a regra do comprimento do arco, em que o comprimento ΔS do arco é igual a R vezes a variação do ângulo, ΔΦ, tá certo? A gente pode relacionar isso com o que acontece aqui no diagrama das velocidades aqui, certo? Se você juntar os dois vetores, a mesma origem, o V1 e o vetor V2, tá certo? O que vai acontecer é que existe uma variação de velocidade ΔV entre um vetor, uma variação de velocidade ΔV, certo? Como ele está, o corpo está numa trajetória encurvada, esse ΔV não vai ser colinear nem com V1 nem com V2, tá certo? Então, vamos assumir aqui que a gente está no movimento circular uniforme. O que é que eu quero dizer com isso? Que o módulo da velocidade não muda. O encurvamento, a direção da velocidade muda, mas o módulo da velocidade não muda, tá certo? É constante. Então, a gente sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, no movimento circular uniforme, isso aqui é 2πr, que é o diâmetro de um círculo de raio R, e o tempo que ele leva para percorrer é o período. Então, a velocidade é constante. Mas a gente sabe que a direção, o vetor velocidade, muda, porque a trajetória é curva. Então, se a gente está num movimento circular uniforme, a gente sabe que o módulo da velocidade V1 é igual ao módulo da velocidade V2. Beleza. Então, se você voltar aqui para a figura do movimento e observar que o vetor V1 é perpendicular à direção radial entre 0 e P1, certo? E esse diagrama se mexe à medida que o corpo se move, tá certo? A gente vai ter de novo bem aqui que o vetor V2 e a linha que passa o centro da circunferência e o ponto P2 também vão formar um ângulo de 90 graus. Pois bem, então a gente tem aqui um triângulo formado aqui pelo ponto P1, ponto P2 e o centro da circunferência, tá certo? Que tem o comprimento desse arco é ΔS R ΔΦ. E a gente olhar aqui para o triângulo formado pelas velocidades, a gente vai ver que por causa desse movimento, esses triângulos são semelhantes. Então, se a gente utilizar de novo nesse triângulo aqui o cálculo do comprimento do arco, a gente vai ter que o ΔV, o módulo da variação da velocidade, vai ser igual ao módulo de V1
vezes ΔΦ, em que o ângulo ΔΦ aqui é igual ao ângulo ΔΦ aqui. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar, a gente vai igualar esse ΔΦ bem aqui com esse ΔΦ bem aqui. Ok? Então, temos então, do triângulo da trajetória, que o módulo do deslocamento ΔS é igual a R ΔΦ e que o módulo da variação da velocidade é igual a V1 vezes ΔΦ. Juntando-se os dois, a gente tem que o módulo da variação da velocidade vai ser igual ao módulo da velocidade no ponto P1, que multiplica o módulo do deslocamento dividido pelo raio. Se a gente dividir tudo por ΔT, certo? A gente vai ter isso aqui, que o módulo da velocidade, da variação de velocidade ΔV, dividido por ΔT, vai ser o módulo da velocidade no ponto 1, dividido pelo raio, que multiplica o módulo do deslocamento entre o ponto P1 e P2, dividido por ΔT. Só que a gente sabe que, pela definição da aceleração, a aceleração média é dada por ΔV dividido por ΔT. Se a gente pegar o módulo da aceleração média, a gente vai ter o módulo de ΔV dividido pelo módulo de ΔT, e isso aqui é igual a essa relação aqui que a gente encontrou, que é o módulo de V1 sobre R, que multiplica pelo módulo de deslocamento por ΔT. Então tá. A gente tem, então, que o módulo da aceleração média é módulo da velocidade no ponto 1 dividido pelo raio, que multiplica pelo módulo do deslocamento dividido por ΔT. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vai fazer o limite de ΔT tender a zero. Quando a gente faz o limite de ΔT tender a zero, a gente vai obter a aceleração instantânea. Certo? Então, se a gente vai fazer o ΔT tender a zero, eu quero que você preste atenção nesse termo bem aqui. Ó. Esse termo aqui não muda, que ele é constante. O que interessa é esse termo bem aqui. Então, veja, aqui nesse diagrama, bem aqui, que se você calcular a velocidade média entre V1 e V2, entre o ponto P1 e P2 bem aqui, a velocidade média bem aqui é ΔS sobre ΔT. No limite que ΔT tende a zero, você traz esse ponto P2 para junto do ponto P1, aqui nessa figura, certo? E você vai ter, e isso aqui é a velocidade instantânea no ponto a velocidade instantânea no ponto V1. Ok? Então, se você pega o módulo disso aqui, é equivalente a pegar o módulo disso aqui, e você simplesmente pega essa expressão todinha e substitui bem aqui. O que é que a gente tem agora? Isso aqui vai ficar módulo de V1 ao quadrado. Então, a gente obtém, então, finalmente, que o módulo da aceleração instantânea, lembrar que a gente está no MCU, tá certo? Vai ser o módulo de V1 ao quadrado dividido por R. Então, simplificando aqui a notação do módulo, a aceleração instantânea, o módulo da aceleração instantânea vai ser proporcional à velocidade no instante 1, na velocidade no ponto 1 ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Lembrar que a gente está no MCU, movimento circular uniforme. Então, o módulo da velocidade não muda.
Deixar isso bem claro. O módulo da velocidade não muda. E se ele não muda, significa dizer que a aceleração não tem nenhuma componente paralela à velocidade. Então, a aceleração aqui, ela é totalmente ortogonal à velocidade e apontando para o centro da trajetória. Essa aceleração, por apontar para o centro da trajetória, para o centro do círculo, é chamado de aceleração radial ou aceleração centrípeta. E ela vale mesmo que o movimento não seja circular uniforme, mas aí o módulo do V vai mudar em cima do movimento circular. Mas num instante t qualquer, a aceleração centrípeta, naquele instante, vai ser o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrar que essa velocidade aí é a velocidade, o módulo da velocidade, certo? E isso aqui, a gente sabendo disso aqui, e sabendo que na velocidade no MCU é simplesmente 2πr, que é o diâmetro da circunferência dividido pelo período, o tempo que ele leva para dar uma volta completa, a gente tem que a aceleração centrípeta também pode ser calculada como sendo 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado, período ao quadrado, ok? Então vamos limpar aqui a tela e passar para o próximo slide. E aqui a gente vai fazer uma comparação entre o movimento circular uniforme e o movimento circular não uniforme. O que é o movimento circular não uniforme? É um movimento em que o módulo da velocidade pode mudar, certo? E um exemplo simples é se você pegar um corpo que se move num círculo vertical, em que ele pode ser acelerado pela gravidade, como se fosse assim um daqueles loops de montanha-russa, certo? Então, aqui, no movimento circular uniforme, em qualquer ponto da trajetória circular, a aceleração radial vai sempre fazer um ângulo de 90 graus com a velocidade. O módulo da velocidade no movimento circular uniforme não muda, ele é 2πr sobre t, onde t é o período do movimento. Ok? Já no movimento circular não uniforme, imagine que tem um ponto aqui, no ponto mais alto da trajetória, tá certo? Que ele tem uma determinada velocidade. Bem aqui, ele faz 90 graus. Aí à medida que ele vai andando para cá, ele vai acelerando, ele está descendo a favor da gravidade. Se ele está acelerando, então o módulo da velocidade aumenta. Se o módulo da velocidade aumenta, existe a componente radial que, devido à trajetória curva, apontando para o centro, mas existe um componente da aceleração que aumenta o módulo da velocidade, porque ele está descendo no círculo vertical e ele vai ganhar velocidade. Então, a aceleração não vai mais, a aceleração total, vetor aceleração, não vai apontar para o centro, vai apontar para uma direção fora do centro. Então, ele vai ganhando, vai descendo, vai ganhando velocidade, a velocidade, o módulo da velocidade aumenta ainda mais, continua com a aceleração da aceleração radial, aceleração centrípeta bem aqui. Lembrar que a aceleração radial é proporcional à velocidade, o módulo da velocidade ao quadrado. Então aqui a aceleração radial aumenta também. E tem uma componente paralela à velocidade que permite com que o módulo da velocidade acelere. No ponto mais baixo da trajetória, a velocidade é máxima. A velocidade é máxima e a aceleração é completamente radial. Não tem nada fazendo com que ele acelere aí, ele simplesmente parou de acelerar porque chegou no ponto mínimo da trajetória. E quando ele começa a subir o círculo de novo, a velocidade ainda é alta, mas diminui em relação ao ponto mais baixo da trajetória.
Só que como ele está desacelerando, tem que ter uma aceleração tangencial oposta à velocidade. A aceleração radial, como sempre, aponta para o centro, então a aceleração resultante aponta para cá. À medida que ele sobe, o módulo da velocidade cai, existe ainda, se está caindo é porque tem uma componente da aceleração tangencial apontando na direção contrária da velocidade. A velocidade diminui, a aceleração radial também diminui, porque é proporcional ao módulo da velocidade ao quadrado, e a aceleração total aponta também para fora do centro da circunferência. Então, no MCU, qualquer que seja o ponto do movimento da trajetória, a aceleração é sempre radial, aponta sempre para o centro. Já no movimento circular não uniforme, ele só vai apontar para o centro, se for no caso aqui de um círculo vertical, a aceleração total só vai apontar para o centro quando o corpo estiver no ponto mais baixo da trajetória e no ponto mais alto da trajetória. Qualquer outro ponto, a aceleração total, lembrar que a aceleração total tem a aceleração componente radial e a componente tangencial, eles vão apontar para uma direção fora do centro. Ok? Então essa é a diferença entre o movimento circular uniforme e o movimento circular não uniforme. E na verdade, o que a gente viu aqui se aplica para qualquer movimento que envolva uma trajetória curva. Como, por exemplo, antes de falar sobre isso, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu quero chamar a atenção para um detalhe que é importante aqui, que a gente viu que no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade não muda, a aceleração aponta sempre para o centro, e o módulo da aceleração radial também nunca muda. Já no movimento circular uniforme muda tudo, muda o módulo da velocidade, muda o módulo da aceleração radial, o módulo da aceleração tangencial e, consequentemente, o módulo da aceleração total, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, que no movimento circular não uniforme, a derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo, certo? Isso aqui é o módulo da aceleração tangencial. Esse aqui é o módulo da aceleração tangencial. Isso aqui é diferente do módulo... não confundir que isso aqui é diferente do módulo da derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Isso aí é o módulo da aceleração total. E o módulo da aceleração total, ele é a raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração radial ao quadrado. Certo? E o módulo da aceleração tangencial, ele é a derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo. E a aceleração radial é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Então isso é muito importante e explica muito importante não confundir essas acelerações tangenciais, não confundir que a derivada do módulo da velocidade não é a mesma coisa do módulo da derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, certo? Por quê? Porque as componentes têm papéis diferentes. A aceleração tangencial muda o módulo da velocidade. A aceleração radial provoca o encurvamento da trajetória e ela não muda o módulo da velocidade. Ok? E isso é válido para qualquer tipo de encurvamento de trajetória, certo?
A gente usou aqui o movimento circular uniforme, o movimento circular não uniforme, mas nos dois casos era um movimento que acontecia ao redor de um círculo de raio R. Mas tudo que a gente aprendeu aqui também é válido, por exemplo, para um movimento como o lançamento oblíquo, do movimento do projétil que a gente viu, certo? Então, veja que bem aqui, nesse primeiro ponto, certo? Nesse primeiro ponto aqui, a velocidade é alta, na subida é alta, e a aceleração é vertical, porque ele está simplesmente sendo sob o efeito da gravidade. Mas mesmo aqui, a gente pode projetar a aceleração total em uma aceleração perpendicular à velocidade e uma aceleração paralela à velocidade. Tá certo? Então, note que bem aqui, essa aceleração centrípeta, ela é proporcional ao v ao quadrado, bem aqui, ela é um módulo, também é um módulo de v ao quadrado sobre o raio. Agora, que raio é esse? Já que isso não é uma curvatura, já que isso não é um círculo de raio R. Bom, esse raio aí é o raio de curvatura da parábola. Só que o raio de curvatura da parábola, ele muda de acordo com o ponto da parábola. Por exemplo, eu vou projetar bem aqui, nesse ponto bem aqui, certo? Aqui a gente vai ter uma aceleração centrípeta e vai ter uma aceleração paralela, no sentido contrário ao da velocidade, claro, porque ele está na subida, e na subida a velocidade, o módulo da velocidade diminui, certo? Bem aqui, nesse caso, a aceleração centrípeta, ela também vai ser o módulo da velocidade nesse instante aqui. Então, vamos dizer que isso aqui é o instante 1, isso aqui é o instante 2. Então, isso aqui é o V1 e esse aqui a gente chama de R1. Nesse ponto 2 vai ser o módulo ao quadrado de V2 dividido pelo R2. Por que eu estou chamando de raio 2 aí? Porque aí o raio de curvatura da parábola no ponto 1 é diferente do raio de curvatura da parábola no ponto 2. Aí o que é que você quer dizer? Professor, o que é que você quer dizer com raio de curvatura? Ó, o raio de curvatura é a concavidade de uma curva em um determinado ponto. Essencialmente é a segunda derivada da curva. Só que a segunda derivada da curva ela modifica ela modifica, dependendo da curva, a curvatura muda em diferentes pontos, tá certo? Então, o R1, o raio de curvatura no ponto 1 não necessariamente é igual ao raio de curvatura no ponto 2. Na parábola, com certeza, muda, certo? Não é exatamente igual à segunda derivada, porque a segunda derivada na parábola é uma constante, tá certo? E não pode ser constante, porque se fosse constante, o raio de curvatura seria um círculo. Então, é alguma coisa que você pode pensar como sendo a curvatura da curva em um determinado ponto. Ok? Então, aqui a gente pode dizer que o R1 é diferente do R2. Certo? Se fosse igual, seria um círculo nesses dois pontos, mas não é exatamente um círculo, certo? Então, os raios de curvatura nesses pontos são diferentes. Se você for aqui para o ponto 3, aí você vai projetar a aceleração centrípeta, também aponta para dentro, para dentro do raio de curvatura da curva,
tá certo? E aqui vai ser V3 ao quadrado dividido pelo raio de curvatura neste ponto aqui, certo? Pode ser diferente do R3. Então, o que a gente aprendeu sobre a aceleração centrípeta e a aceleração radial no movimento circular, uniforme ou não uniforme, também se aplica para qualquer trajetória encurvada, tá certo? Agora, lembre-se que se não for um círculo, o raio de curvatura é diferente e pode mudar em cima do formato da trajetória. Ok? Então, para concluir esse capítulo, a gente vai passar para a última parte, que é falar sobre velocidade relativa, certo? E esse problema de velocidade relativa é extremamente importante. Por quê? Porque tudo se move. Quando você define velocidade, você está medindo o deslocamento de alguma coisa em relação a uma origem que você considera a origem parada. Quando você mede a velocidade de um carro, sei lá, 70 km por hora, você está medindo a velocidade do carro relativa à estrada que está parada, certo? Mas a estrada está em cima do planeta Terra. E o planeta Terra tem um movimento de rotação ao redor do próprio eixo e um movimento de translação ao redor do Sol. Então, o carro está parado em relação à estrada, mas a estrada está se movendo em relação ao Sol, ao centro do sistema solar. E o sistema solar está se movendo em relação à galáxia, e a galáxia está se movendo em relação a outras galáxias. Então, o que acontece é que tudo se move, tá certo? E você precisa, e o conceito de velocidade relativa é extremamente importante. Para exemplificar um caso recente de velocidade relativa, alguns dias atrás foi feito o primeiro lançamento de astronautas no espaço, realizado por uma empresa privada que é a SpaceX, né? Então ela lança o foguete e o foguete tem vários estágios. O foguete é o Falcon 9. Ele sobe até um determinado ponto, cai, e de lá a cápsula segue o caminho até fazer o acoplamento com a Estação Espacial Internacional. Só que eu quero chamar a atenção para vocês que a Estação Espacial Internacional, ela viaja ao redor da Terra com a velocidade brutal. Eu acho que é mais rápido do que uma bala, um tiro de bala, um tiro de canhão, sei lá. Ela viaja, eu chequei na internet, e ela viaja aproximadamente a 28 mil quilômetros por hora. Durante um dia, o nosso dia tem 24 horas, ela dá várias voltas ao redor da Terra. Certo? Então, qualquer módulo que vai se acoplar a ela tem que fazer uma aproximação com extremo cuidado. Por quê? Porque primeiro ele tem que viajar a uma velocidade para alcançar uma coisa que viaja na velocidade maior do que de um míssil, é outro míssil. Então, como é que você vai fazer a aproximação de dois mísseis? Com cuidado, de tal maneira que faça esse acoplamento super suave, para que você não destrua as naves e nem mate ninguém que esteja lá dentro. Então, eu fui na internet e peguei esse vídeo aqui, certo? Do momento do acoplamento. Esse aqui não é dos astronautas, isso aqui foi o primeiro lançamento que foi feito foi o primeiro acoplamento da SpaceX, que foi feito totalmente computadorizado, sem ninguém a bordo. Então, aqui o vídeo. Então isso aí é momentos antes do acoplamento, tá certo? Veja que é extremamente lento. A imagem parece que está parada, né? A sonda.
Na verdade, ele não está parado, ele está ajustando a velocidade, a posição, o alinhamento centímetros para poder fazer o encaixe super suave. Certo? Então, vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo. Então, veja ó, que ele modifica muito lentamente. Parece que está parado. Tem que acelerar para poder ver. Nessa visão lateral aqui, ó, aí é que fica claro mesmo. Parece que ele está parado, né? Mas note que a Estação Espacial Internacional está viajando a 28 mil km por hora. A nave, a SpaceX, tem que estar numa velocidade parecida e tem que ir aproximando devagar, tá certo? Então, como é que a gente descreve esse movimento de velocidade relativa? Então, vamos aqui para o nosso modelinho simplificado da Terra e do movimento do satélite, certo? Então, primeira coisa que para simplificar esse problema é que a gente tem que eliminar a rotação da Terra, porque senão a coisa ficaria muito mais complicada. A gente coloca a nossa origem bem aqui, no centro do planeta, tá certo? E temos então a posição da Estação Espacial Internacional em relação à Terra. E temos, e ela está circulando numa determinada órbita. Então chega o foguete, que a NASA tem que controlar também a posição do foguete, tem que saber perfeitamente onde é que ele está. Então tem a posição do foguete em relação à Terra e tem a posição, isso aqui é a posição do foguete em relação à Terra, é esse vetor aqui, e a posição da ISS em relação à Terra é esse vetor bem aqui, certo? E aí a gente tem esse vetor bem aqui, que é a posição do foguete em relação à Estação Espacial Internacional. Certo? Então, note que, pela soma vetorial aí, o que nós temos é o seguinte. A posição do foguete em relação à Terra é igual à posição do foguete em relação à Estação Espacial Internacional mais a posição da Estação Espacial Internacional em relação à Terra. Certo? Então, note que para facilitar a memorização, note que esse aqui é o índice externo, esse aqui é o índice externo à esquerda, esse aqui é o índice externo à direita, e tem o índice de relativo no meio, tá certo? Então temos que a posição do foguete em relação à Terra é dado pela soma vetorial da posição da ISS em relação do foguete em relação ao ISS, mais a posição da ISS em relação à Terra. Tudo vetorial, ok? Beleza. Então vou apagar aqui. Então, se a gente derivar essas posições em relação ao tempo, tá certo? Nós vamos ter a fórmula da velocidade relativa, que diz o seguinte: a velocidade do foguete em relação à Terra vai ser igual à velocidade do foguete em relação à ISS mais a velocidade da ISS em relação à Terra, certo? Então, vamos agora analisar em números o que é que significa essas velocidades. Aqui os vetores, tá certo? A gente tem aqui os vetores de velocidade. Então, se a gente for olhar para os números, olha que coisa louca. Isso aqui eu tirei do site da NASA, tá? A velocidade da ISS em relação à Terra é 28 mil km por hora. E a velocidade de acoplamento, aquela que a gente viu do vídeo, parece que está parado um em relação ao outro, né? Parece porque está parado porque a velocidade do acoplamento ela é extremamente cuidadosa.
ela é 3,25 centímetros por segundo. É controlado utilizando os foguetes direcionais da nave para controlar a posição X, Y, Z do bicho, para poder alinhar as peças de acoplamento de forma muito suave, porque você imagina que se bater muito forte uma na outra, certo? Se for forte demais pode até destruir e derrubar a Estação Espacial Internacional, mas se não for forte o suficiente para destruir, ele pode estar no vácuo, né? Tá praticamente no vácuo, pode dar um supapo muito grande e tirar a Estação Espacial Internacional da órbita, né? Então isso aí é extremamente perigoso, tem que ser feito com extremo cuidado. Então, essencialmente, aqui é um problema de velocidade relativa que é extremamente comum no nosso dia a dia, certo? Em aviação, numa série de coisas, certo? Então, para fixar esse exemplo, para fixar esse conceito, vamos resolver dois exemplos, tá certo? No primeiro exemplo, a gente tem o seguinte: a bússola de um avião mostra que ele se desloca do sul para o norte. Seu indicador mostra que ele está com a velocidade no ar igual a 240 km por hora. Certo? Mas há um vento de 100 km por hora que aponta de oeste para leste. Qual é a velocidade do avião em relação à Terra? Quando um avião mede a velocidade, ele mede a velocidade que ele está em relação ao ar. Certo? Ele não mede a velocidade que ele está em relação à Terra diretamente. Ele precisa fazer cálculos para poder saber qual é a velocidade que ele está em relação à Terra. Mas os sensores do avião medem a velocidade que ele está em relação ao ar. Então vamos lá. Essa daqui, a gente tem aqui o nosso sistema de orientação, que é a rosa dos ventos, né? O norte, sul, leste, oeste. Então, a velocidade do ar em relação a velocidade do ar em relação à Terra é 100 km por hora. Certo? O avião, o sistema, a bússola do avião mostra que ele está fazendo essa trajetória aqui. Tá certo? Voando para o norte. Então, ele é a velocidade do avião em relação ao ar. Ele está a 240 km por hora. Tá certo? Então, se a velocidade do avião em relação à Terra for igual à soma da velocidade do avião em relação ao ar e a velocidade do ar em relação à Terra, a gente sabe que a velocidade do avião em relação ao ar é 240 J, por quê? Porque é 240 km por hora J, porque ele está se movendo no sentido sul para o norte. E a velocidade do ar em relação à Terra é 100 I, porque é 100 km por hora de oeste para leste, apontando para a esquerda. Tá certo? Então, a gente somando isso aqui tudo, certo? Fazendo essa soma vetorial aqui, opa, eu troquei as bolas. Fazendo essa soma vetorial aqui, a gente encontra que a velocidade do ar em relação à Terra é 100 km por hora na direção I, mais 240 km por hora na direção J. E o módulo da velocidade, você simplesmente é 100 ao quadrado, mais 240 ao quadrado, tira a raiz quadrada disso, vai te dar uma velocidade em relação à Terra de 260 km por hora. Note que o avião estava medindo 240 km por hora. Mas isso é em relação ao ar, porque em relação à Terra é 260 km por hora. Se você calcular o ângulo
de fato que o avião está indo em relação ao que ele pensa que ele está indo, tá certo? Isso aqui é o que ele pensa que ele está indo, aqui para o norte. Isso aqui é o que ele de fato está indo em relação à Terra. E você vai ver, calculando aqui a tangente, que vai ser 100 sobre 260, você vai ter um ângulo de 22,6 graus. Então, entender de velocidade relativa é muito importante para a navegação aérea, porque o vento sopra e o vento te tira da tua rota, e lá em cima, quando você está muito longe do chão, certo? O que os sensores medem é a velocidade em relação ao ar e não a velocidade em relação à Terra. Para encontrar a velocidade em relação à Terra, você precisa fazer essa operação vetorial, certo? Então, isso é um problema extremamente importante. Tem um outro exemplo. Deixa eu apagar aqui a tela para passar para o próximo slide, que é um complemento desse. Qual a direção que o piloto tem de inclinar o avião para que ele siga de sul para norte? E qual a sua velocidade em relação à Terra? Aqui é o mesmo exemplo, é um complemento do exemplo anterior. Lembra que a bússola do avião dizia que ele estava indo de norte a sul, mas o vento soprando para o lado, na verdade ele estava a 22 graus, 22 graus ligeiramente inclinado para a esquerda, né? Então, o que acontece é o seguinte, ele não estava verdadeiramente viajando de sul para o norte. Ele precisa inclinar o avião para poder seguir uma trajetória sul-norte. E ele tem que inclinar de quanto? Aí você diz assim, é só o ângulo anterior do problema. Não, é quase, mas não é exatamente o ângulo... não é exatamente... Deixa eu me lembrar aqui qual é o ângulo. Não é exatamente 22,6 graus. É 25, que a gente já sabe, está escrito no slide. Tá certo? Mas, veja como é sutil a diferença. De novo, a gente tem que a velocidade do avião em relação à Terra vai ser a soma vetorial do avião em relação ao ar, mais a velocidade do ar em relação à Terra. A velocidade do ar em relação à Terra não muda. E continua que o avião, os sensores do avião dizem que ele está voando a 240 km por hora em relação ao ar, tá certo? Agora a gente não sabe qual é a direção. O que a gente quer é que o avião verdadeiramente viaje em relação à Terra do sul para o norte. Então, ele vai ter que seguir uma velocidade do ar em relação à Terra, ele vai ter que ter um componente J, certo? Quando a gente substituir, então a gente só sabe o módulo desse vetor aqui, tá certo? A gente não sabe a direção, então, para ficar mais correto, tem que ter um módulo bem aqui, certo? A gente não sabe a direção desse vetor, a gente só sabe o módulo dele. Então, quando a gente substitui tudo lá no nosso problema, a gente sabe que a velocidade do ar do avião em relação à Terra tem que ser uma velocidade dele, o módulo dela na direção J, que é para ser a direção real que a gente quer que ele voe, de sul para o norte, mais a velocidade do avião em relação ao ar, que a gente só conhece o módulo, mas não sabe a direção, igual a velocidade do avião em relação ao ar, que só sabe o módulo e não sabe a direção, mais a velocidade do ar em relação à Terra, que a gente sabe que ele aponta para a esquerda, 100 km por hora. O que você faz aqui é isolar o vetor do avião em relação ao ar, que ele vai ser menos 100 na direção I,
mais uma determinada velocidade do avião em relação à Terra na direção J, que é no sentido real de norte, do sul para o norte, tá certo? Então, a gente pegando o módulo desse vetor bem aqui, o módulo dele a gente conhece, que é 240, então vai ter que ser raiz quadrada de 100 ao quadrado mais o módulo da velocidade que a gente não conhece, e resolvendo essa conta, a gente sabe que o avião tem que voar em relação à Terra 218 km por hora. Essa é a velocidade que ele vai se mover em relação à Terra. Certo? Agora, com que ângulo? Se a gente fizer aqui, a gente sabe que isso aqui é a hipotenusa, e isso aqui é o cateto oposto. Tirando o cosseno de beta, o seno de beta aí, é 100 dividido por 240. Se você calcular o arco cujo seno é 100 sobre 240, você vai encontrar que o avião ele tem que inclinar 25 graus para a esquerda para ele poder seguir verdadeiramente na direção sul-norte. Então, veja como é importante esses problemas de velocidade relativa quando você tem que lidar com questões ligadas à aviação, né? Então, vamos só recapitular aqui o problema. No primeiro problema, a gente tinha que o avião achava que estava voando norte-sul. Mas como tinha um vento lateral, ele estava voando norte-sul, mas ligeiramente inclinado para o leste. Tá certo? E a velocidade que ele estava medindo era 240 km por hora, mas era em relação ao ar. A velocidade que ele estava em relação à Terra é 260 km por hora. E ele estava inclinado 22,6 graus em relação à direção que ele estava seguindo. Se você disser o seguinte, olha, não, eu quero realmente seguir uma rota para o norte, de sul-norte, então eu teria que inclinar o avião um pouco para a esquerda. Mas quanto? Você teria que inclinar o avião para a esquerda 25 graus, porque a velocidade que o avião ia medir em relação ao ar é 240 km por hora, mas ele ia meio que contra o vento, né? Então a velocidade, porque o vento ele ia apontar da esquerda para a direita, então a velocidade real do avião em relação à Terra é 218 km por hora, mas para ele poder viajar verdadeiramente do sentido sul-norte, ele tinha que inclinar a trajetória para a esquerda em 25 graus. Então você imagina o problema que é essas questões de aviação, quando você está voando muito alto, em que você perde completamente a orientação em relação à Terra. Então o voo depende muito de medidores de velocidade em relação ao ar, de radares para ter uma localização estimada, e como o avião tem que ficar fazendo leitura de velocidade de radar, de uma série de coisas o tempo todo para ir consertando a trajetória lá em cima, né? Porque a velocidade relativa dele ele tem uma medida real da velocidade relativa em relação ao ar e precisa se orientar para sair de um ponto e chegar no outro, né? Então, isso é um problema super interessante e extremamente importante na área de aviação e também na engenharia em geral. Então, finalmente, chegamos às nossas considerações finais desse capítulo, tá certo? Os conceitos aqui discutidos são válidos para a compreensão do movimento de objetos em trajetórias complexas e situações que vão além das aproximações feitas. Então, tudo isso que a gente viu aqui serve para qualquer tipo de trajetória curva. Apesar de que, numa trajetória curva, as equações são mais difíceis de serem solucionadas, mas os conceitos todos são válidos.
certo? A gente simplesmente fez aproximações de projétil, deixando de lado a velocidade relativa, a resistência do ar, para poder simplificar a conta e ter uma solução analítica. Mas o conceito vale para qualquer que seja a trajetória. Então, até agora, o que a gente estudou foi o movimento dos objetos em 1, 2 e 3 dimensões. No próximo capítulo, a gente vai estudar como os objetos são postos em movimento. Essencialmente, você realiza uma força sobre ele, certo? Então, a gente vai estudar como força se transforma em movimento no próximo capítulo. E nesse capítulo, o sumário dele, essencialmente, foi conceito de posição, deslocamento, velocidade e aceleração vetoriais. A gente aprendeu como manipular essas quantidades na forma vetorial. A gente aprendeu o significado físico das componentes da aceleração vetorial. Lembrar que a aceleração paralela à velocidade modifica o módulo da velocidade, a aceleração perpendicular à velocidade modifica em curva a trajetória. A gente estudou em detalhe o lançamento de projéteis desprezando resistência do ar, estudamos o movimento circular uniforme e não uniforme e estudamos velocidade relativa. Então, é isso para esse capítulo e a gente se vê no próximo.